No meu último vídeo eu expliquei por que você só deve investir na bolsa de valores se você já for rico e que se você não é rico, você deveria investir em si mesmo, em aprimorar suas habilidades e aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro, de gerar renda. Você pode fazer isso através de cursos, treinamentos, adquirindo habilidades, enfim. Se você quer saber mais sobre esse vídeo, vou deixar ele em algum lugar, aqui embaixo, enfim, é o vídeo logo antes desse no meu canal. Mas hoje eu vou contar sobre o melhor investimento que eu já fiz quando eu era pobre. Então, eu estou falando para você que não deve investir na bolsa, ao invés disso deve investir em si mesmo, e eu fiz exatamente isso. Essa história aconteceu um pouco menos de 10 anos atrás, então eu tinha aí talvez uns 25, 26 anos, mais ou menos por aí, e eu era pobre. Como assim pobre, Bruno? Nossa, você morava na rua, você não tinha o que comer? Gente, é óbvio que eu nunca passei por isso. Se você me acompanha faz tempo, aí eu nunca passei por isso. A minha família é de classe média, sempre me deu condições de poder comer, poder ter um lugar para morar. Enfim, eu sempre tive as minhas necessidades básicas supridas, como grande parte da população brasileira. Milhões e milhões de brasileiros aí que fazem parte da classe média baixa, enfim. E eu era um desses. Porém, depois que saí da casa da minha mãe e fui me virar sozinho, e depois fui morar com a minha namorada da época, minha ex-namorada, enfim, tinha que me virar com o meu próprio salário. E na época, o meu salário era em torno de uns 7 ou 8 mil reais que eu ganhava. Isso na época. Hoje talvez seria uns 12 mil, 13 mil se fosse converter, se fosse atualizar, o que é um salário muito bom. Mas eu ainda considero que eu era pobre. Por quê? Porque eu estava sustentando a mim mesmo, mais a minha ex-namorada, que não tinha renda. Os pais dela ajudavam um pouquinho, mas ela não tinha uma fonte de renda na época. E eu pagava a maior parte das contas da casa. A gente morava em São Paulo, que é uma cidade cara, e não sobrava dinheiro. E não só não sobrava dinheiro, como a gente estava gastando mais do que a gente tinha, de certa forma. Por quê? Eu estava com um emprego que eu considerava bom na época, ganhava esse salário aí que eu falei, numa agência que eu trabalhava de marketing, e nós fomos realizar um sonho que eu sempre tive, que era de morar na Austrália. Então nós fomos e fizemos um intercâmbio de 6 meses na Austrália. Mas não é um intercâmbio onde você trabalha, estuda, não. Foi literalmente passeando pela Austrália e eu trabalhando do computador aqui para minha agência que eu trabalhava aqui no Brasil. Então eu estava ganhando em reais, aí quanto eu falei, sei lá, 8 mil reais no Brasil, e eu gastava em dólares australianos lá na Austrália. Então é óbvio que a conta não fecha, porque o custo de vida lá é muito mais alto. O salário que eu tinha no Brasil, que era um salário razoável, lá na Austrália era um salário assim, tipo de catador de lixo, entendeu? Era um salário muito baixo. Mas era o que a gente tinha, a gente queria realizar esse sonho, então eu fui, fiz isso, ficamos lá 5 ou 6 meses. Foi muito legal, foi uma experiência incrível. Nossa, tenho memórias incríveis daquele lugar, mas o fato é que eu não estava ganhando o suficiente para manter nós dois na Austrália. E eu tinha uma reserva antes de ir para a Austrália, que eu tinha acumulado aqui trabalhando no Brasil. E nesses 6 meses eu fui gastando essa reserva, porque o salário que eu ganhava não era o suficiente para me manter e ainda cobrir todos os custos ali. Claro, comida é muito caro, passeio é muito caro, alugar um carro era tudo muito caro. Então acabou que eu fui gastando essa reserva. Aí voltamos para o Brasil, nos mudamos para um apartamento em São Paulo, que é esse apartamento que eu estava falando, que era um apartamento super legal. Nossa, eu adorava aquele apartamento. Era pequeno, tinha tipo 45 metros quadrados, era minúsculo, mas era super legal. Nossa, eu estava muito naquela época nessa de lei da atração. Eu falava muito sobre isso naquela época e eu acreditava que você tinha que viver de acordo com o que você visualizava na sua mente e não com a sua conta bancária. Então, mesmo que a grana tivesse curta, você tinha que ir e tipo manifestar na sua vida aquilo que você queria viver, né? Então, eu acreditava muito nisso. Esse apartamento surgiu pra gente, tal, a gente alugou esse apartamento, que também era um valor mais alto do que talvez eu teria capacidade de pagar na época, enfim. Não entrei em dívida, mas estava numa situação financeira onde não sobrava nenhum dinheiro. A minha reserva tinha se esgotado e chegou em um ponto, e eu sei disso porque eu
sempre fiz o meu controle financeiro, então eu ainda tenho as planilhas dessa época. E chegou num ponto onde eu tinha literalmente R$ 1.600 na minha conta bancária. E era isso. Eu tinha R$ 1.600 na minha conta bancária. A minha ex-namorada na época não ganhava dinheiro. Ela era bailarina, então ela até trabalhava numa companhia, mas assim, eles pagavam muito pouco, só quando tinha espetáculo. Os pais dela ajudavam um pouquinho a pagar o aluguel e algumas compras do mercado, mas era o meu salário e, tipo, R$ 1.600 na conta era tudo que eu tinha na vida. Então você imagina que é uma situação de escassez financeira. De novo, eu não estava passando fome, eu não estava morando na rua, porque eu tinha um emprego que pagava um salário legal, mas eu não estava conseguindo guardar nada. E quando eu percebi essa situação, eu decidi que alguma coisa tinha que ser feita. Eu não podia continuar naquela situação. Mas na agência que eu trabalhava, e eu era muito amigo do dono da agência, a gente conversou e viu que literalmente não tinha como me pagar mais, não tinha como aumentar o meu salário, porque eu já estava ganhando muito bem na época, né? Como eu te falei, isso tipo quase 10 anos atrás, ganhando R$ 8.000 por mês, variava um pouco, mas assim, era um salário muito alto. De novo, como se hoje fosse talvez uns 12, 13 mil por aí, assim. Para trabalhar numa agência de marketing, é um salário muito bom, com 25 anos de idade. Então, a gente conversou, não tinha como eu ganhar mais. Eu vi empregos em outras agências, tal, realmente não teria como eu ganhar mais que isso. Eu falei, meu, eu preciso aprender a ganhar mais dinheiro. E esse foi um momento muito importante na minha vida, quando eu decidi que a maneira de sair daquela situação não era assim, ah, vamos gastar menos, vamos morar num apartamento super humilde e vamos comprar só arroz e feijão e parar enfim, sair, não vamos sair nunca mais, vamos ficar só aqui em casa, comendo arroz e feijão e assistindo o Globo. Ao invés da gente fazer essa redução, que às vezes é necessária, mas no meu caso, eu optei por focar no outro lado, que é como eu faço para ganhar mais, como eu faço para aumentar a minha renda, para que aí sim eu consiga ter dinheiro de sobra e não só aumentar a qualidade de vida, mas também ter dinheiro para investir, para guardar, enfim. E aí nessa época, de novo, eu tô contando agora com muita naturalidade, mas na época foi muito difícil, foi uma situação muito difícil na minha mente. Por sorte, eu lia muito e assistia muitos vídeos de programação mental e eu estava conseguindo manter a minha mente extremamente blindada desse estresse que acontecia. Mas é uma situação estressante. E aí eu decidi que eu precisava arranjar um jeito de ganhar mais dinheiro. Lembrei que quando eu estava na Austrália, eu tinha acabado de voltar. Fazia poucos meses que eu tinha voltado da Austrália. Eu lembrei que lá eu tinha visto uns vídeos de um cara na internet chamado Ryan, lá em Melbourne, inclusive, que foi a cidade que eu passei mais tempo na Austrália. Eu viajei bastante, todas as principais cidades, mas eu fiquei mais tempo em Melbourne. E eu vi uns vídeos de um cara, quando eu tava lá, o YouTube sugeriu pra mim, porque eu tava na mesma cidade, enfim, uns vídeos desse cara. E ele era super legal, ele era um coach, né, de sucesso, e ele ensinava pessoas como montar um negócio de coaching. Pessoas que tinham alguma habilidade, ele ensinava como você transformar isso em um negócio de coaching, onde você ensinava para outras pessoas como fazer aquilo que você faz. De novo, gente, isso hoje é super comum. 10 anos atrás não era nada comum, tá? Não era nada comum. E eu vi os vídeos desse cara, achei ele incrível, resolvi entrar em contato com ele. Achei o Instagram dele lá, o site dele, sei lá o que era na época. Entrei em contato com ele, com o Ryan. Expliquei que eu tinha morado em Melbourne e tinha visto os vídeos dele e tal. Por coincidência, inclusive, descobri que eu estava em Melbourne, morando de frente para o escritório dele. Uma coisa assim, uma coincidência absurda, que Melbourne é uma cidade grande. Mas eu literalmente estava morando de frente, eu vi o escritório dele todo dia e não sabia que era o escritório dele. E aí, conversando com ele e tal, acabamos, né, desenvolvendo um certo contato. E ele me disse, cara, você precisa fazer o meu programa de coaching, onde eu vou te ensinar a ganhar dinheiro fazendo isso. Tipo, você sabe marketing, você sabe isso, eu vou te ensinar como virar um coach desse tipo de coisa para outras pessoas. E você vai ganhar muito mais dinheiro do que você está ganhando hoje e vai mudar a sua vida. Eu falei, cara, que massa, top, quanto custa? Lembrando que eu tinha R$ 1.600 na minha conta bancária. Essa era a minha reserva de emergência na época, R$ 1.600. Obviamente não dá pra nada. E aí, ele falou, cara, é o seguinte, são
US$ 20 mil australianos. Na época, eu não lembro quanto estava exatamente o dólar australiano, mas eu sei que dava, tipo assim, dava uns R$ 50 mil. Eu falei, cara, eu quero muito fazer esse programa. Eu, tipo, literalmente, é a coisa que eu mais quero é fazer o seu programa. Eu quero aprender com você. Eu não tenho essa grana, eu não tenho R$ 50 mil. Tipo, é uma quantia absurda pra mim hoje. Eu ganho, tipo, 8 mil por mês, não me sobra nada e eu tenho R$ 1.500 guardado. Tipo, não tem como. Mas eu quero aprender. E aí ele falou pra mim: o fato de você não ter dinheiro hoje é exatamente o motivo pelo qual você precisa mudar as coisas na sua vida. Eu sei que para você vai ser muito difícil arranjar esse dinheiro, mas é exatamente por isso que você precisa fazer. Você precisa dar um jeito para que você finalmente mude as condições na sua vida. Falei, cara, tá bom. O que que eu faço então? Me ajuda, eu quero entrar no programa. O que que eu faço? Ele falou: presta atenção, porque o que eu vou falar agora, assim, não estou dizendo para você fazer isso, tá? Mas eu vou te mostrar o que que às vezes significa estar comprometido com um sonho e investir em si mesmo. Ele falou, cara, você tem cartão de crédito? Falei, sim, tenho cartão de crédito. Você tem limite? Falei, cara, não tenho R$ 50 mil de limite no meu cartão de crédito. Imagina, na época meu limite devia ser, sei lá, uns R$ 10 mil. Que era um limite bom, mas assim, não era 50 mil. Ele falou, tá bom, vou fazer o seguinte pra você. Você pode pagar no cartão de crédito. Eu vou parcelar para você em 12 vezes. Então você me paga todo mês. Aí seria, sei lá, equivalente a como se fosse tipo uns R$ 5 mil por mês. E você pode pagar no cartão de crédito para que só caia tipo no mês seguinte. Então, por exemplo, hoje você vai pagar como se fosse 5 mil no crédito. Você vai ter aí 30 dias antes de vencer a sua fatura. Nesses 30 dias, você vai tentar fazer a grana para pagar o próximo mês e assim por diante. Falei, cara, nossa, que loucura, mas beleza, vamos fazer. Ele falou, só que é o seguinte, eu preciso que você me pague 20 mil agora. Me paga R$ 20 mil agora, o resto eu parcelo desse jeito pra você. Por aí, 15 mil, 20 mil, foi alguma coisa assim. Eu falei, meu, não sei o que fazer. Lembrei que eu tinha um site que eu tinha criado, que fazia venda de produtos online, enfim, estava rendendo ali, sei lá, uns R$ 1.000 por mês. Eu falei, tá, vou fazer o seguinte, eu vou vender esse site, com o dinheiro desse site eu pago essa primeira parcela e depois eu vou pagando no cartão mês a mês e com o que eu vou ganhando, com o que você vai me ensinar, eu vou pagando. Ele falou, beleza, vamos fazer isso. Fui, entrei na internet, achei um lugar que você vende sites, vendi esse site que eu tinha, na época deu tipo uns 15 mil, 18 mil, alguma coisa assim, o valor que eu consegui vender o site. O resto eu completei com tipo, que entrou naquele mês do meu salário, meio que dei uma apertada nas contas, paguei esse inicial e assim, eu literalmente não dormi os primeiros 3 dias. Depois que eu fiz esse acordo com ele e fiz esse primeiro pagamento, eu literalmente não dormi por 3 dias. Porque eu tinha assumido uma dívida de praticamente R$ 50 mil. Por mais que não era uma dívida de fato, mas assim, eu assinei um contrato com ele de que eu ia pagar todo mês, enfim. E eu não tinha a mínima ideia de onde eu ia tirar esse dinheiro. Então, assim, eu fiquei extremamente estressado, preocupado, fiquei sem dormir, foi no final de semana. E eu lembro que inclusive, foi uma semana antes do meu aniversário. Eu faço aniversário 3 de novembro, foi uma semana antes, porque eu justamente tinha decidido que eu não queria virar mais um ano da minha vida sem saber como aumentar a minha capacidade de ganhar dinheiro e como é que eu ia ficar rico um dia. Eu não queria mais um ano daquilo. Então, uma semana antes do meu aniversário, eu tomei essa decisão, que foi absolutamente maluca, insana, mas eu tomei esse risco, fiz esse investimento, assumi uma dívida praticamente, por mais que não foi uma dívida com o banco, mas enfim, assumi um contrato que eu ainda não tinha o dinheiro para honrar. E aí, depois desses 3 dias sem dormir, eu basicamente falei, beleza, agora vamos trabalhar. Comecei a assistir todas as aulas de treinamento dele, entrar em todas as calls que tinha com mentores, assistir todos os treinamentos, aprender tudo. Eu fui, tipo assim, o aluno mais dedicado, porque eu literalmente precisava muito que aquilo desse certo. E comecei a fazer tudo que ele me ensinou. E ele literalmente me ensinou como montar um negócio online, que na época foi um negócio de coaching, que eu acabei montando de fato. Mas o que eu aprendi ali, eu levei para o resto da minha vida. Esses últimos 10 anos, desde que eu passei por isso, foram decorrência do que eu aprendi naquele curso, porque ele me ensinou muita coisa.
sobre marketing, sobre venda, sobre negócio online. Era um programa de 1 ano que eu fiz com ele, com o Ryan. E assim, o que eu aprendi ali, literalmente, multiplicou por 10 a minha capacidade de ganhar dinheiro e abriu completamente a minha mente, meus horizontes, inclusive networking também, porque eu conheci pessoas ali dentro que no futuro me ajudaram em alguns outros negócios. Então, assim, aquilo foi literalmente um divisor de águas na minha vida. Foi um dos momentos mais difíceis que eu já tive, porque foi um estresse incrível você assumir um compromisso desse que você ainda não tem dinheiro para pagar e não sabe como você vai fazer. Foi assim, foi muito difícil mesmo. Hoje, assim, eu lembro, e é claro que não é a mesma coisa, mas assim, eu tô lembrando da sensação da época de eu deitado na cama, tipo, literalmente tremendo de medo, sem saber como eu ia pagar esses, sei lá, 50 mil reais pro Ryan. E o medo de não dar certo. O medo de, tá, e se eu fizer isso e não der certo? Eu não conseguir ganhar dinheiro? Não só vou estar em dívida, como, tipo, nada mudou na minha vida, eu tô na mesma situação, e aí? Será que eu vou ter que passar por isso para sempre? Como é que vai ser minha vida? Então foi assim, foi um sofrimento extremo, mas, de novo, eu tinha os livros que eu lia, os vídeos que eu assistia, as meditações que eu fazia, as afirmações que eu fazia todas as manhãs, e não contei para ninguém, não contei para amigos, não contei para família. Então eu estava literalmente sozinho nessa. A minha ex-namorada na época sabia, mas assim, eu estava praticamente sozinho na minha mente para lidar com isso. E deu certo. Então, assim, foi literalmente um risco que eu tomei, mas que valeu a pena. Então, no primeiro mês do programa, eu já consegui fazer a primeira venda, porque ele me ensinou como montar um programa de coaching onde eu ensinava marketing, porque era uma coisa que eu tinha muito, né? Faz 16 anos que eu trabalho com marketing digital. Então, na época, eu já tinha tipo 6 anos de experiência, 6, 7 anos de experiência. Então, eu já tinha bastante experiência. Ele me ensinou como montar um programa de coaching onde eu ensinava isso para outros empreendedores, como eu ensinava marketing para eles. É, o valor desse programa de coaching era US$ 4.000 e ele falou, cara, você vai cobrar US$ 4.000. Eu falei, meu, impossível cobrar US$ 4.000 de alguém. Tipo, eu nunca vendi nada tão caro. Tipo, é muito mais do que o meu salário, sabe? E como que eu vou vender isso para cada pessoa? Mas ele me convenceu, entrou na minha mente de que existiam muitos empresários por aí que tinham esse dinheiro. Ah, e aí foi o que eu fiz. Comecei a vender isso por telefone. Eu literalmente pegava uma lista de telefones e e-mails e ligava para essas pessoas oferecendo o meu programa de coaching. Não era exatamente assim, mas era praticamente isso. Eu rodava anúncios do Facebook, falando sobre marketing e tal. As pessoas se inscreviam para receber um e-book grátis que eu criei na época, e para elas receberem um e-book, elas tinham que deixar o telefone delas. Eu pegava o telefone delas, todo mundo dos Estados Unidos, tá? Vendendo para gringos. Comprei um plano do Skype que você conseguia ligar, não existia chip virtual, nada disso na época. Então eu paguei um plano do Skype para conseguir ligar, fazer ligações internacionais para os Estados Unidos. Ligava para essas pessoas, viu, eu vi aqui que você baixou meu e-book, aqui é o Bruno, eu tenho um programa de coaching, de marketing, você não tem interesse, então basicamente isso, um script de vendas, e vendia por telefone para essas pessoas. Para você ter uma ideia, para cada 100 pessoas que eu ligava, uma topava fazer o meu programa. Só que 100 ligações, gente, é muita ligação. É você falar com 100 pessoas e 99 falarem que não querem. Literalmente, esses eram os números. 99 não queriam e uma queria. Então, para fazer vendas, eu tinha que ligar para centenas de pessoas. Eu literalmente passava o meu dia inteiro ligando. E isso eu fazia no meu tempo livre, porque na maior parte do tempo eu estava ainda trabalhando para a agência, que era aqui no Brasil, ganhando em reais, mas era o que pagava as contas do mês. Então, durante o dia eu trabalhava para essa agência e de manhãzinha ou no final da noite e fim de semana eu ligava para a galera dessa lista que eu ia montando. Então, assim, foi uma correria, foi uma loucura, foi insano, foi assim, literalmente batalhar. E aí, primeiro mês já fiz uma venda, que já foi tipo US$ 4.000, que já pagou assim, uma boa parte do programa. Segundo mês eu fiz outra venda, já pagou mais uma boa parte do programa. E no terceiro mês eu fiz a minha terceira venda, e eu lembro muito bem disso, que eu quitei a minha dívida com o Ryan no terceiro mês, fazendo uma venda por mês apenas, que era US$ 4.000. Uma venda por mês, em 3 meses eu consegui quitar aquele pagamento que eu não tinha a menor ideia de como eu ia pagar. Eu não tinha a menor ideia, em 3 meses, seguindo o que ele me ensinou, eu consegui pagar. E desde então, foi só lucro, né, a partir daí. Eu
percebi que eu não gostava muito daquele tipo de negócio. Eu fiz por um ano, mais ou menos, depois eu parei, eu vi que eu não gostava muito. Mas não importa, porque o que eu aprendi ali, eu levei para o resto da minha vida. E desde então, a minha renda mensal e anual só aumentou. Daquele momento em diante, não teve nenhum ano que eu ganhei menos do que no ano anterior. Então, dali em diante, foi só crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Eu investi na minha capacidade de ganhar dinheiro. Esse investimento que eu fiz, de novo, você não precisa fazer um investimento tão radical. Nossa, 50 mil reais. Não precisa ser tão radical. Pode ser um curso online, pode ser livros que você está lendo, pode ser investimento de tempo. Você assiste vídeos no YouTube e tenta colocar aquilo em prática de profissionais de negócios, de marketing, enfim. Mas o importante é, nunca o investimento na Bolsa de Valores teria me trazido o retorno que esses 50 mil reais me trouxeram, que se multiplicaram muito. De forma nenhuma o investimento na Bolsa teria feito isso, nem o imóvel teria feito isso. Agora, esse investimento na minha educação, não é educação de português, geografia, educação de como ganhar mais dinheiro, educação de negócios, vendas, marketing, empreendedorismo. Isso foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. E desde então, tive várias histórias parecidas de momentos assim que eu tive que fazer algumas loucuras e sempre deu certo. Por quê? Quando você tem um bom mentor, um bom método, uma mente competente, capaz de tomar boas decisões, você confia no seu próprio poder de trabalhar, porque se você comprar um negócio desse e ficar sentado sem fazer nada, você vai se dar mal. Mas eu sempre confiei na minha capacidade de trabalhar duro quando é necessário. Então eu sabia que assim, se eu entrar nesse curso, nesse programa, eu vou trabalhar duro, eu vou ser o melhor aluno dele. Como eu confiava nisso, eu optei por fazer esse investimento, assumir esse grande risco e deu certo. Então, a minha mensagem de hoje, além de compartilhar essa história, que eu nunca contei essa história assim em público, poucos amigos próximos sabem, mas eu estou dizendo isso para você entender que é disso que eu estou falando quando eu falo de investimento. Isso é investimento. É você pegar uma grana, melhor ainda se você já tiver a grana, não tem que investir um dinheiro que você não tem. Investe em livros, cursos, treinamentos, aprender outros idiomas, networking, mentorias com pessoas que já estão à sua frente, né, na sua carreira. Isso é investimento. Assim você aumenta o seu potencial de ganhar dinheiro. E com o potencial de ganhar mais dinheiro, cada vez vai crescendo seu patrimônio, e você consegue fazer investimentos maiores, montar negócios, reinvestir nos seus negócios, e tudo vai crescendo exponencialmente. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que gostem. De novo, estou sendo bem vulnerável aqui, abrindo para vocês uma coisa que pouquíssima gente sabe, quase ninguém sabe disso. Se tiverem dúvidas, comentários, precisar de ajuda com uma decisão, pode deixar aqui embaixo que eu vou tentar responder todos os comentários. Não costuma ter muitos, então eu vou responder todos os comentários. E se vocês quiserem também interagir mais comigo, eu sou mais ativo no Instagram. Meu Instagram tá também aqui no meu canal, em algum lugar você consegue achar meu Instagram ali, mas é Bruno Padilha Oficial, tá bom? Vejo vocês na próxima e invistam em vocês mesmos.